Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Nós sabemos da nossa incapacidade de estarmos diante do Senhor, que nós não temos mérito algum por nós mesmos, para podermos prestar qualquer tipo de culto que honre ao Teu nome. Pedimos que pela Tua palavra o Senhor nos instrua, revelando-nos além da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que o Teu Santo Espírito glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ensina-me, ensina-nos, para a Tua honra, louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje a ceia não vai começar atrasada, porque a mensagem já vai começar sobre a ceia. E eu queria conversar um pouco com os irmãos hoje sobre a ceia do Senhor. Em toda a história do povo de Israel, Deus instituiu vários ritos que deveriam ser seguidos pela nação na forma de memoriais. Os memoriais que Deus instituiu para o povo de Israel tinham a finalidade com que o povo não esquecesse de coisas importantes que Deus havia feito para eles. Se nós olharmos alguns exemplos, nós vemos entre outros memoriais no Velho Testamento, nós temos o memorial da Páscoa. Você não precisa abrir aí, eu só vou citar para você, que vai estar em Êxodo 12, do 24 ao 27. Que era o memorial que Deus havia instituído para que todos os anos o povo celebrasse ela, a fim de que não esquecessem, nem quem presenciou, nem os seus filhos, nem os seus netos, o que Deus havia feito por eles na libertação do Egito. Nós tínhamos o memorial, por exemplo, da festa das primícias. Você vai ver isso em Levíticos 23, 9 a 14. E essa festa das primícias era que todo o começo do ano, quando o povo fosse colher as primeiras primícias que eles haviam realizado nas suas plantações, antes de gozar das primícias para si, eles deveriam fazer uma festa, uma celebração, a fim de que todas as vezes que eles fossem participar da colheita do que tinham plantado, eles pudessem lembrar de que foi Deus que lhes permitiu colherem aquilo que eles plantaram. Nós temos, por exemplo, a memória, o memorial da festa do Purim. Isso você vai encontrar lá em Ester 9, 25 a 28. Quando o povo de Israel, os judeus, tinham um decreto do rei para que eles todos fossem mortos, mas Deus, utilizando-se ali da rainha Ester e de Mardoqueu, fez com que o decreto fosse modificado no sentido de que os judeus poderiam se defender. E os judeus se defenderam e puderam vingar-se de seus inimigos, e aquele foi uma salvação tão grande dos judeus que a Bíblia diz que eles deveriam, a partir daquele momento, realizar uma festa, uma cerimônia anual, para lembrar das libertações que Deus havia feito para com eles. E entre outras festas, nós temos as festas das cabanas, nós temos o Pentecostes, nós temos diversas outras celebrações, desde a circuncisão até as festas que Deus havia ordenado, para que o Senhor, através de memoriais, trouxesse para o povo algo de que era tão importante que eles deveriam lembrar-se continuamente, mesmo aqueles que não participaram presencialmente do momento específico do primeiro acontecimento. Na nova aliança, no Novo Testamento, esses memoriais do Velho Testamento em Cristo Jesus foram cumpridos, de maneira que não há mais a necessidade deles serem observados pela igreja na nova aliança. Mas o Senhor Jesus Cristo, na sua nova aliança, trouxe 2 memoriais, que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos observar ainda hoje.
ele trouxe o memorial do batismo e da ceia do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ler aí em 1 Coríntios, capítulo 11, vamos fazer uma leitura do versículo 23 ao versículo 26. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Qual é a compreensão que você tem a respeito da ceia do Senhor? Bem, nós sabemos que o Senhor realizou a primeira ceia exatamente ali no período da Páscoa. Antes de sua morte, antes de sua crucificação, ele diz que ali no período da Páscoa, em certo momento, ele toma o pão, o parte e diz: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. E ele não para por aí, ele diz: fazei isso em memória. Então estamos falando de um memorial, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, ou a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mas um grande problema, e que nós temos percebido, é que a igreja tem perdido o entendimento claro da importância da ceia do Senhor. E ainda que de maneira racional nós saibamos o que ela significa, espiritualmente nós temos desprezado a mesa do Senhor. E muitas vezes tomamos ou deixamos de tomar, sem saber por que tomamos ou deixamos de tomar. Quem pode tomar, quem não pode tomar, o que acontece no momento da ceia, o que deixa de acontecer. Quais são as figuras que a ceia traz para nós e quais são os memoriais? No momento em que você toma do cálice ou toma do pão, o que passa na sua cabeça? O que lhe faz lembrar? Qual é o momento que te faz pensar diferente naquilo que o Senhor disse que era para nós termos como memória? A celebração da memória, do memorial da ceia do Senhor, olhando aqui no texto, ela tem duas coisas importantes que é para que nós sempre tenhamos em mente todas as vezes que formos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos traz a mensagem, nos traz a memória da obra de redenção, de perdão e nova vida. Porque redenção não é só perdão. Redenção é perdão e nova vida. Muitas vezes nós achamos que a redenção do Senhor Jesus Cristo estaria de que Ele perdoou os meus e os teus pecados. Mas mais do que apenas Ele perdoar os meus e os teus pecados, Ele nos deu uma nova vida para que nós não precisemos mais viver na escravidão da prática do pecado. Porque se nós falássemos que o Senhor apenas perdoou os nossos pecados, mas não nos deu uma nova vida, nós estaríamos falando que seríamos perdoados, mas não transformados. E quando nós olhamos a ceia do Senhor, ela tem dois elementos muito importantes. O primeiro elemento que ele fala no versículo 24, e tendo dado graças, o partiu, falando a respeito do pão, e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é, como está na sua Bíblia?
partido ou quebrado por vós. Essa é a primeira parte da ceia do Senhor, no projeto de redenção. O Senhor Jesus Cristo foi partido por você, por mim. A ira de Deus, que era para cair sobre eu, sobre você, a ira de Deus, que era para vir sobre mim, sobre o Juliano, sobre o Amaro, sobre o pastor Paulo, por causa do pecado que nascemos com ele, que cometemos, porque o salário do pecado é a morte, todo o peso da morte que deveria vir sobre mim e sobre você, a Bíblia diz, esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Porque o corpo de vocês não foi partido lá. O meu corpo não foi partido lá. Mas o corpo do Senhor foi partido por nós. Quando celebramos a ceia do Senhor, é um memorial que o Senhor sempre quer nos fazer lembrar. O amor dele por nós, porque ele partiu o seu corpo em lugar de nós. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele pagou o preço pela nossa iniquidade. Mas dentro do projeto de redenção, se você pegar no versículo 25, ele vai dizer: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, quando nós olhamos no versículo 24, nós vemos aqui o Senhor falando que a primeira parte é o corpo dele que foi partido por nós. Mas o segundo ele diz, o sangue dele que nos permitiu entrar numa nova aliança. Se o Senhor apenas tivesse com o seu corpo partido por nós, teríamos sido perdoados, mas não transformados. Mas porque o sangue de Jesus nos permitiu entrarmos numa nova aliança, é que além de perdoados, agora somos transformados. E essa é a nova aliança que farei com eles, diz o Senhor: colocarei a minha lei no seu entendimento, escreverei na tábua do seu coração. O que isso significa? Se nós não tivéssemos entrado na nova aliança, seria impossível podermos ter a mínima capacidade, ainda que pelo Senhor, de cumprirmos a sua palavra. Mas porque entramos na nova aliança, nós agora podemos, em Cristo Jesus, viver conforme a sua palavra. Então, o primeiro memorial da ceia do Senhor, o primeiro memorial que a ceia traz, o projeto de redenção. Quando você celebra aqui, seja o pão, seja o cálice, quando o pastor fala, comamos o pão, estou pegando tudo nos pão aqui, pastor. Glória a Deus, irmãos. Lavei a mão antes de vir aqui. Quando nós tomamos do pão, no meu entendimento e no seu entendimento, o Senhor está querendo trazer um memorial, que foi o corpo do Senhor, que foi partido por você. Quando nós tomamos o cálice, é outra coisa que ele está querendo dizer. Às vezes você ainda está pensando lá no Senhor ter partido. Não, o Senhor agora quer falar outra coisa. Ele quer falar que foi por causa do sangue derramado dele, que eu e você podemos entrar na nova aliança. E quando tomamos o cálice e tomamos o pão, além do memorial da redenção, todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, o Senhor quer nos fazer lembrar da promessa da vida eterna. Ele quer a ceia do Senhor é um memorial maravilhoso, porque ele nos mostra o que ele fez e o que ele fará. Porque quando tomamos a ceia do Senhor, o memorial que o Senhor traz para nós é aquilo que ele fez, no sentido da obra da redenção. E não apenas do que ele fez, mas o que ele fará, que é o quê? Trazer a vida eterna para nós. Como diz no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão
e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, o que ele fez, até que venha o que ele fará. Então, quando eu tomo a ceia do Senhor, eu estou falando: Senhor, obrigado pela obra da redenção, essa obra da redenção realizada aqui no teu corpo que foi moído, que foi quebrado por mim. Senhor, eu agradeço ao Senhor pelo sangue, o sangue que me fez entrar na nova aliança, e agora eu posso viver conforme a tua vontade. E quando eu completo isso, eu falo: Senhor, e agora eu agradeço, porque o Senhor disse que o Senhor fez essa obra, e que eu estou anunciando essa obra, mas eu creio que essa obra ainda terá uma finalização, que é a volta que o Senhor virá, para nos levar com o Senhor. A ceia do Senhor aponta para uma refeição mais maravilhosa da presença de Deus, quando no futuro, a mesma comunhão que o homem e Deus tinha lá no Éden, será restaurada, para nós juntos podermos celebrar com o Senhor. Porque hoje na ceia do Senhor, nós estamos celebrando sem a presença física do Senhor em nosso meio, mas nós celebramos pensando naquilo que Ele fez, e crendo que um dia estaremos com Ele, para celebrarmos uma nova ceia, mas na glória do Senhor. Vamos ler alguns versículos. Mateus capítulo 26, versículo 29. E digo-vos, que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então o Senhor celebra, o apóstolo Paulo não cita isso, mas o Senhor celebra a ceia, e quando ele termina de celebrar a ceia, ele diz: olha, vocês aqui agora vão continuar celebrando como um memorial, até o dia em que todos nós juntos, a igreja do Senhor e o próprio Senhor, celebraremos na glória. Ele diz: digo-vos que desde agora, e ele falando sobre ele, não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então o Senhor um dia beberá, com todo aquele que hoje já tem bebido como memorial, a ceia do Senhor. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então a ceia do Senhor tem um memorial do que Ele já fez, e por isso que Ele diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então quando eu e você terminarmos de tomar a ceia, a gente não terminou de tomar a ceia e só termina: Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez. Mas mais do que isso, obrigado pelo que o Senhor fez, e estou aguardando o dia em que estaremos juntos para celebrarmos no reino. O significado da ceia do Senhor é complexo, rico e pleno, e há várias revelações simbolizadas e afirmadas na ceia do Senhor. E eu quero andar na Bíblia com vocês falando sobre 4 aspectos da ceia do Senhor que as Escrituras nos mostram. A ceia do Senhor nos falam sobre a morte de Cristo. Acabamos de falar sobre isso. Ao tomarmos a ceia, nós proclamamos a morte de Cristo. Ela é um memorial para que nós não nos esqueçamos de que o corpo de Jesus foi partido por nós e que o sangue foi derramado em nosso favor. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia do Senhor anuncia também não apenas a morte de Cristo,
Mas a ceia do Senhor significa a nossa morte com Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A ceia do Senhor é um memorial, para que nós não nos esqueçamos de que assim como Cristo morreu, nós também morremos com Ele. Ele diz assim: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O que é comunhão? Uma comum união, eu e você junto com Ele. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós não estamos apenas anunciando a morte dEle, mas quando você, Rony, toma a ceia para você, você está anunciando: a morte dEle é a minha. Quando você pega o cálice e toma o cálice, você não está dizendo: o cálice foi o que Jesus fez lá. Mas quando você toma o cálice, você está dizendo: o sangue dele também está em mim. Porque poderia ser o seguinte: nós termos aqui um memorial, colocarmos aqui e dizermos: o sangue de Jesus foi partido, e partirmos aqui e todos visualizarem isso. O sangue foi derramado, e nós pegarmos aqui um cálice e derramarmos o sangue aos olhos de todos. E poderíamos talvez ter a mesma figura. O corpo foi partido, o sangue foi derramado, mas mais do que isso, mais do que a morte do Senhor, mais do que o seu sangue que foi derramado, mas a morte dele se torna a minha morte. O sangue derramado por ele se torna o sangue meu. Eu em Cristo Jesus. Além da morte de Cristo, além da nossa morte com Cristo, abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículos 53 a 58. João 6, 53 a 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Lê o seguinte: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão, viverá eternamente. A ceia do Senhor nos traz o memorial de que a verdadeira vida espiritual não está nas coisas desse mundo. Não está em comermos apenas um pão ou bebermos um cálice, mas em comermos e bebermos, como ele diz simbolicamente, comermos a carne do Senhor e bebermos o sangue do Senhor. A ceia do Senhor nos mostra de que não adianta nós tentarmos ter vida espiritual ou intimidade com Deus através das coisas desse mundo. Mas o Senhor diz: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. A ceia do Senhor é o memorial da unidade dos cristãos, mostrando que é por causa da ceia do Senhor que eu e você somos um. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo,
porque todos participamos do único pão. Quando nós pegamos aqui o pão, esse é o corpo do Senhor que foi partido por nós. E eu como? Eu, como memorial, estou dizendo, o corpo de Cristo foi partido e agora está em mim. E eu nele. Quando o Amaro, que está aqui na minha frente, pega o pão e parte, ele diz o mesmo simbolismo. Quando a Késia pega, parte e come, ela diz o mesmo simbolismo. Quando o William parte e come, ele diz o mesmo simbolismo. Corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, que agora está em mim, em você, nele, nela, mostrando que em Cristo todos somos um. Ele disse aqui nesse versículo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 21 e 22. João, capítulo 17, 21 e 22. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Como Cristo está presente na ceia do Senhor? Dentro da doutrina cristã, nós temos duas fortes linhas hoje de como Cristo se apresenta no momento da ceia do Senhor. As duas maiores e mais fortes seria a posição católica da transubstanciação e a tradicional da igreja protestante, que seria do simbolismo. Eu queria falar um pouco com vocês sobre isso para nós entendermos. Como Cristo se apresenta, como Cristo se manifesta no momento da ceia do Senhor. A posição da igreja católica é que ocorre a chamada transubstanciação. O que seria transubstanciação? O pão e o vinho, no momento da participação, quando nós dizemos aqui que vamos tomar do cálice, vamos tomar do pão, eles literalmente, não simbolicamente, literalmente se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Isso acontece quando o padre diz, isso é o meu corpo, durante a celebração da missa. Quando o padre diz isso, o pão é levantado, elevado, vocês sabem que já participou de uma missa, e nesse momento, o corpo de Jesus seria literalmente presente naquele momento. O sangue de Jesus estaria literalmente ali. O texto base que se utiliza para isso é aquele que nós acabamos de ler, porque o meu corpo é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Esse ato de elevar o pão e pronunciar do corpo de Cristo só pode ser feito por um sacerdote. E todas as vezes que se celebra a missa, o sacrifício de Cristo, em algum sentido, é repetido. Eu, por curiosidade, e para mostrar para os irmãos de que isso não estou tirando do meu conhecimento teológico apenas, entrei no site do Vaticano, e lá tem o Catecismo da Igreja Católica. E ele diz assim, o Concílio de Trento resume a fé católica declarando, porque Cristo, nosso Redentor, disse que o que ele oferecia sobre a espécie do pão era verdadeiramente o seu corpo. Sempre na igreja se teve esta convicção de que o Sagrado Concílio de novo declara, pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor. E de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. E essa mudança a Igreja Católica chama, de modo conveniente e apropriado, transubstanciação. Enquanto sacrifício, a Eucaristia, ou a ceia do Senhor, é oferecida também, preste atenção, enquanto sacrifício, todas as vezes que toma o cálice e o pão, é oferecida também em reparação
dos pecados dos vivos e dos defuntos, e para obter de Deus benefícios espirituais ou temporais. Ou seja, todas as vezes que se toma do pão e do cálice, estaria o corpo de Jesus presencialmente ali, o sangue de Jesus presencialmente ali, e quando lhe é tomado, está havendo um sacrifício de Jesus novamente, ainda que não aquele da cruz, mas um novo sacrifício pelas iniquidades dos vivos e dos mortos. Isso, como eu disse para vocês, eu tirei do site do Vaticano, o oficial. Ocorre que essa posição cristã, católica, não há o reconhecimento, interessantemente, da figura simbólica quando Cristo afirma: eu sou a videira verdadeira. Isso era simbolismo. Eu sou a porta, João 10:9. Não, isso era simbolismo. Eu sou o pão que desceu do céu. Não, esse era simbolismo. Mas quando ele diz: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu corpo é verdadeiramente bebida, isso seria literal. A doutrina católica, cristã católica, deixa de reconhecer a finalidade e a completude do sacrifício de Cristo, uma vez por nossos pecados, pois entende que toda vez que celebramos a ceia do Senhor, tem sido realizado um novo sacrifício. E diz assim no site do Vaticano: a sagrada comunhão do corpo e sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor e perdoa-lhe nesse momento os pecados veniais e preserva-os dos pecados graves. E uma vez que os laços de amor entre o comungante e Cristo são reforçados, a recepção desse sacramento reforça a unidade da igreja, corpo místico de Cristo. Mas isso vai contrário ao sacrifício que está escrito do Senhor ali em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 26 a 28. Hebreus, capítulo 9, 26 a 28. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todos para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez, nenhuma vez mais há sacrifício de pecados. Mas a doutrina da igreja cristã protestante não entende isso que nós cremos, que há no momento que estamos participando aqui, a literalidade do corpo de Cristo se manifestando e do sangue dele aqui presente. Mas que o que fazemos aqui é um simbolismo, assim como os simbolismos do Velho Testamento. Quando o povo celebrava a Páscoa, eles não estavam escravos e saindo da escravidão, mas eles celebravam aquilo que eles foram libertos. Quando o povo celebrava as primícias, eles não estavam celebrando algo que poderia vir a acontecer, mas algo que aconteceu. Quando eles estavam celebrando a festa do Purim, todos os anos, eles não celebravam que eles estavam sendo libertos todos os anos dos seus inimigos, mas que uma vez foram, e esse memorial manteve-se para todo sempre. E de igual modo, quando eu e você celebramos a ceia do Senhor no seu cálice, no seu pão, nós estamos em memória, falando sobre aquilo que Ele fez e o que Ele fará na eternidade, na sua volta. Realmente, o Senhor Jesus Cristo não está no momento da ceia na figura do pão e na figura do cálice. Mas o Senhor Jesus Cristo está entre nós. Espiritualmente, Ele está entre nós.
quando nos reunimos em seu nome para celebrarmos a memória da ceia do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. Se nós estivermos aqui, reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele não está no pão e nem no cálice, Ele não está neste material, mas Ele está entre nós. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. E todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, de fato, as Escrituras nos mostram que há sim um derramamento de bênção sobre nós. Muitas vezes eu duvidei disso, irmãos, falando, aonde está nas Escrituras? O pastor fala, vem aqui para você ser abençoado. Mas as Escrituras nos mostram que há um derramamento especial de bênção sobre nós, quando trazemos à memória aquilo que o Senhor nos manda trazer à memória. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 24. Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Olha só, irmãos, esse texto. E em todo lugar, a parte final dele, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, todo lugar onde você cumprir um memorial que o Senhor ali determinou que fosse realizado, Ele diz, virei a ti e te... Está escrito. Quando nós estamos aqui, nós estamos falando, Senhor, eu creio que o corpo foi partido. Perdão. Eu creio, Senhor, que o sangue foi derramado, nova aliança. Eu creio, Senhor, que o Senhor promete que um dia virá e nós estaremos juntos. Eu creio, Senhor, que o Senhor fez uma obra por mim. Eu creio, Senhor, nessa memorial de que agora, tomando isso, eu declaro que eu fui participante contigo. Eu declaro, Senhor, eu tenho essa memória de que tomando isso, eu creio de que o Senhor é quem me dá vida. E de que porque eu estou tomando, e porque meu irmão está aqui do meu lado tomando, é isso que nos faz sermos um em Cristo Jesus. Mas quem pode tomar a ceia do Senhor? Será que todos podem participar da ceia do Senhor? Será que só as pessoas da Igreja Evangélica Batista podem participar da ceia do Senhor? Quanto tempo eu preciso estar dentro de uma comunidade para eu ter o direito de participar da ceia do Senhor? Somente os que creem em Cristo Jesus devem participar da ceia. Porque trata-se de um sinal, um memorial de algo relacionado à redenção. De algo relacionado à fé em Cristo e na sua obra do Evangelho. E se você não crê na obra do Evangelho, você vai ter memória do quê? Nós acabamos de falar que Ele morreu, que eu morri com Ele, que Ele é minha vida, e que eu sou em Cristo Jesus participante do mesmo corpo com você. Isso é o quê? Isso é o Evangelho. Se eu não creio no Evangelho, se eu não creio que eu morri com Ele, se eu não creio que Ele morreu, se eu não creio que Ele é minha vida, se eu não creio que nós somos um em Cristo Jesus, é ilusório nós participarmos de um memorial aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11,
Vamos ler o versículo 27 e 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas muitas vezes nós temos participando nas comunidades, tomando do cálice, tomando do pão indignamente, sem compreender a revelação do que está por trás, a importância desse memorial. E quando desprezamos os memoriais do Senhor, somos punidos por desprezar a palavra do Senhor. Quando os sacerdotes Nadab e Abiú, filho do sumo sacerdote Arão, desprezando as ordens que o Senhor havia dado de como deveria se dar o culto ao Senhor, de que o fogo que deveria ser levado ao altar do Senhor, de incenso, deveria ser tirado do próprio altar. Eles pegam fogo estranho de fora do altar, de fora do tabernáculo, levam para dentro do tabernáculo dizendo, tanto faz, tanto fez, o importante é fazer. E depois tem a pena de serem mortos diante do altar do Senhor. E é isso que ele vai dizer ali, abra sua Bíblia aí mesmo, 1 Coríntios capítulo 11, leia o versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então ele diz que a igreja estava se ajuntando, e muitas vezes nós acreditamos que só pelo fato de estarmos juntos uns aos outros, já é maravilhoso, está Deus aqui no meio. Mas ele diz, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu não louvo vocês, porque quando vocês estão se ajuntando, vocês não estão se ajuntando para melhor, vocês estão se ajuntando para pior. Leia o versículo 21 e 20 a 22. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E é importante então entendermos um pouco esse contexto. O Senhor diz aqui no versículo 27, ele diz, portanto qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. O que seria comer e beber indignamente? E ele diz que é tão grave isso de comer e beber indignamente, que no versículo 30 ele diz assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então tem algo muito sério, que as pessoas estão participando da ceia do Senhor indignamente. Como Ananias e Safira, era melhor não fazer do que fazer indignamente. A Bíblia vai dizer ali no livro de Atos, que Ananias e Safira vendem a sua propriedade, retém uma parte do lucro para si, e o restante traz aos pés do apóstolo Pedro e entregam ali para o apóstolo Pedro, dizendo, olha, vendi por tudo isso aqui que eu estou te entregando, está aqui. E Pedro diz assim, mas por que vocês mentiram e não foi a mim, foi ao Espírito Santo? Para que fazer isso? Então nem participa. Eles dizem, vocês retendo para vocês, não eram obrigados a vender a propriedade de vocês e darem aqui na igreja. Ele diz, mas agora vocês venderam, trouxeram aqui na igreja,
trouxeram aqui na comunidade mentindo ao Espírito Santo de Deus. E muitos de nós, com relação ao memorial da ceia do Senhor, temos que analisar se estamos indignamente participando dela. É melhor não participar da ceia do Senhor do que participar dela indignamente. Claro, o melhor é participar dignamente. E ele diz: vocês não estão compreendendo o que está acontecendo, e por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E quando ele diz dorme aqui, ele está falando muitos mortos, muitos de vocês morreram. Mas o que é comer e beber sem discernir o corpo de Cristo? Muitas vezes nos foi ensinado de que comer e beber sem discernir o corpo de Cristo é comer em pecado. Então eu, na hora de comer aí, eu vejo se eu cometi algum pecado. E se eu achar que o pecado é bem grandão, assim, que não dá para pedir perdão agora, porque tem pecadinho, né? Qualquer coisa se você fala: Senhor, perdoa pelo meu pecado, já pedi perdão, então eu como. Mas se você às vezes acha que o pecado é bem grandão, você fala: rapaz, nem se eu pedir perdão agora, é muito grande, eu preciso de um jejum, uma oração mais forte, eu preciso ver se vai perseverar minha vida de santidade. Então, nem que eu peça perdão, eu não vou comer, porque não vai. E muitas vezes nós acreditamos que seria isso. Aliás, você sabe de onde que veio essa visão nossa de que isso seria pecado? Do credo cristão católico, aliás. O credo católico diz assim, o catecismo católico afirma, e eu cito a vocês: aquele que quiser receber Cristo na comunhão eucarística, ou comunhão da ceia do Senhor, deve encontrar-se em estado de graça. Se alguém tiver consciência de ter pecado mortalmente, não deve aproximar-se da Eucaristia, sem primeiro ter recebido a absolvição no sacramento da penitência. Ou seja, primeiro você procura o seu líder, ver como é que você consegue receber perdão, porque tem uns que é só pedir para Deus, outros você tem que fazer umas coisas mais fortes. E aí depois de você ter passado pela absolvição no sacramento da penitência, aí você está perdoado e aí você pode participar. E nós trouxemos isso hoje para o nosso meio, sem compreendermos até de onde que veio isso. Porque, aliás, se você ler o capítulo 11 inteiro, a palavra pecado não aparece ali. Mas então, o que seria beber sem discernir o corpo de Cristo? Irmãos, eu creio que comer e beber sem discernir o corpo de Cristo é tomar a ceia sem compreender de coração a realidade memorial que ela traz. Porque no momento em que você compreende a realidade da ceia do Senhor, que é a morte de Cristo, a nossa morte com Cristo, a vida de Cristo como alimento espiritual e a unidade entre os irmãos, só o momento que você compreender de que houve morte com Cristo e morte de Cristo, você já fala: qualquer pecado que existiu já está perdoado. Mas é que muitas vezes a gente está tão preocupado com o pecado, está tão preocupado com a iniquidade, está tão preocupado que a gente esquece do quê? De pensar no quê? No memorial. Que diz o que o memorial? Que todos os nossos pecados e iniquidades foram perdoados em Cristo. Que eu fui perdoado com Cristo. Se tem uma coisa, irmão, que pode trazer o obstáculo, vou falar para você duas coisas que podem trazer obstáculo para você tomar a ceia do Senhor. A primeira coisa, não precisa abrir, eu vou citar para você, Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante ao altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Quando você vem aqui, te falo duas coisas que vão te trazer um obstáculo para você tomar. A primeira: eu vou dizer para você, examinar-se a si mesmo significa analisar se realmente creio na minha conversão em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz: analise-se o homem a si mesmo. O que você vai analisar? A gente vai tomar a ceia daqui a pouco, vamos participar dela. O que você vai analisar? Primeiro, analisar realmente creio na minha conversão em Cristo Jesus. Porque se você já passar por esse ponto, se você não crê na sua conversão em Cristo, se você não crê na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição com Cristo Jesus, não participe.
você vai estar tomando da ceia do Senhor indignamente. Eu creio na minha conversão com Cristo. Então, a segunda coisa que você vai analisar se eu tenho alguma mácula de amor, ou se alguém tem uma mácula de amor comigo, que é esse texto que nós lemos. Se você vai participar de algo, em ofertar ao Senhor, que seja como sacrifício vivo, o que for, e você souber ainda que algum irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, reconcilia-te, depois vem e toma. Você analisa e diz, eu creio no Senhor Jesus, não me lembro agora de alguma mácula de amor que tenho com alguém ou alguém comigo que eu não tenha buscado a reconciliação. E a terceira coisa, você analisa se você está compreendendo o significado desse memorial. Porque os irmãos estavam lá e ele diz, quando vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque eles estavam fazendo um mero ato religioso. Você lembra o que estava escrito lá? Vocês se ajuntam na igreja, e o que vocês fazem? Um come antes, um come depois. Ah, eu vou comer a ceia agora. Ah, não, depois o outro irmão chega e come. Ah, então eu vou comer agora. Separado do irmão, não importa, não tem nada com nada. O importante é comer. Por que come? Sei lá, só tem que comer. Por que você está tomando cálice? Sei lá, tem que tomar, não está? Todo mundo está tomando, passou, o diácono pegou aqui, passou aqui para mim, eu não vou tomar? O cara do meu lado pegou, da esquerda pegou, da direita pegou, eu pego também. Mas por quê? Sei lá. Tem alguma coisa a ver com a morte de Jesus aí. Se você não compreende a realidade do memorial, morte de Cristo, nossa morte com Cristo, a vida de Cristo como alimento espiritual, a unidade entre os irmãos, não participe da ceia do Senhor. Agora, se você analisar isso aí, esses 3 pontos que eu lhe disse, e tudo ok? Eu creio na minha morte, no meu sepultamento e ressurreição com Cristo. Não vejo nenhum obstáculo de mácula de amor. Eu entendo a realidade do memorial. Ele vai dizer assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 31. Você julga você mesmo, analise-se a si mesmo, e ele diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma desse pão e beba desse cálice. Com que frequência devemos tomar a ceia do Senhor? É uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana, 2 vezes por mês? A Bíblia não nos orienta sobre isso. Mas o que Jesus sempre afirmou aí no versículo 26, através do apóstolo Paulo, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes. Eu conheço comunidades que é uma vez por ano, outras como a nossa, uma vez por mês. Eu conheço comunidade que é toda semana. A Bíblia não nos orienta, mas ela orienta que todas as vezes. Eu me lembro agora do texto de que o Senhor fala, 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo diz assim, mas faça-se tudo para a edificação. E ali em João 4, 24, que diz, e sempre, que todo o nosso agir de adoração, seja em espírito e em verdade. Então que você e eu compreendamos um pouco mais sobre o significado da ceia do Senhor e participemos dela. Analise-se a si mesmo. E então coma, compreenda o memorial. Amém?